Falar hoje sobre o Império Romano, tá? Como se deu a sua formação e a sua estruturação, tá? Vamos falar um pouquinho aqui no começo sobre as questões relativas à política e à sociedade. Na República, então, os senadores eles foram a categoria dominante da sociedade romana. Só que com o estabelecimento do Império Romano, a gente vai ter o Augusto assumindo o poder absoluto. Nesse sentido, o Augusto, como imperador, ele vai manter então o Senado, né, com o propósito de fazer algumas consultas a respeito de questões administrativas, né. O Senado ele deu o título de Augusto Sagrado a Otávio, né, mas ele adotou o título de príncipes, que seria aí primeiro cidadão. E assim nós vamos ter o início do Império Romano, tá? Durante o governo do Otávio Augusto, foram realizadas aí várias obras, tá? Várias construções. E o que nós vamos ter aí como critério, tá? É, Durante então, a gente vai ter aí, durante o governo do Otávio Augusto, várias realizações, como obras públicas, por exemplo, como a abertura de estradas, a construção de pontes, a construção de anfiteatros, a construção de arenas esportivas. Então, o Augusto ele vai determinar a construção, inclusive, de aquedutos para levar água até os moradores, né, até as moradias. Né? Além, obviamente, também de criar um grupo voltado para o combate de incêndios. Né? Os incêndios eram muito frequentes na Roma antiga, né? O imperador aí, então ele manda inclusive abrir aí frentes de trabalho com o objetivo de gerar emprego e também com o objetivo de reduzir a pressão causada pela fome e pela pobreza dentro desse império que estava se iniciando. Então o Otávio ainda vai fornecer incentivo às atividades artísticas, culturais e religiosas. Tá? Então, mesmo com as disputas aí pelo poder, o povo romano ele continua sendo um bom construtor, né? E aqui a gente tem algumas imagens que mostram, né? O primeiro imperador romano foi quem mandou construir aí essa ponte, tá? No que se refere à questão política, ela tinha se estabilizado, né? Com a declaração aí do Império, mas nem todos aí estavam satisfeitos, tá? Para desviar a atenção das pessoas no que se refere aos problemas da cidade, então foi intensificado aquilo que os romanos chamavam aí de jogos, né? E dentro desses jogos estavam aí os espetáculos que aconteciam no Coliseu, né? Então o objetivo aqui desses jogos, né, era evitar o descontentamento popular. Então basicamente era distrair a população das questões políticas. Então o imperador ele vai promover aí políticas de distribuição de alimentos, como trigo, ele vai proporcionar espetáculos gratuitos, né, dos quais aí a população ela poderia assistir às lutas aí, por exemplo, entre gladiadores e feras. Havia aí corridas de bigas, encenações teatrais, tá? A política do panem et circenses, né, ou o famoso política de pão e circo que a gente menciona até hoje. E claro, o objetivo principal dessas atividades era manter os cidadãos tranquilos por meio da concessão aí de alimentação básica e diversão, tá? Então a distribuição dos romanos nos estádios, inclusive, isso é uma curiosidade, ela estava de forma que conforme fosse o status da pessoa, o status social da pessoa, quanto menor fosse o status, né, mais distante essa pessoa ficava aí da proximidade do espetáculo. Então, a localização de visualização dos espetáculos, como as lutas de gladiadores, como está sendo representada nessa imagem aqui, conforme fosse o seu status social, se fosse mais alto, você ficava mais próximo, e quanto mais baixo fosse o seu status, mais distante você ficava para poder visualizar aí, né, esses espetáculos. No que se refere à expansão, né, do território, a gente vai ter algumas alterações. Mas antes, né, a gente não pode esquecer aí de mencionar aí que essas políticas, né, de diversão, distribuição de alimentos levaram a um período que a gente vai chamar aí de Pax Romana, né? Essa Pax Romana, ela se deu aí pelo apaziguamento dos conflitos sociais, né? Isso ocorreu aí no período governado aí pelo Otávio Augusto, né?
E basicamente o mundo antigo nunca tinha vivido um período tão prolongado de paz, né? Tudo estava em ordem, a administração era eficiente, gerava prosperidade, embora o Augusto ele tivesse seguido governantes um tanto quanto eficientes, né? Assim como também alguns ineptos às características essenciais, né? Com a morte, então, do Otávio, no ano 14, a gente vai ter o Tibério, que era filho de Lívia, esposa do imperador, assumindo o poder. O Império Romano ele se efetivou como uma monarquia hereditária em que o imperador ele determinava o seu sucessor. Após o governo do Otávio, a gente vai ter 4 dinastias de imperadores que governaram a Roma antiga. Tá? No que se refere a essas dinastias, a gente vai ter aí a dinastia Júlio-Claudiana, tá? Onde a gente vai ter aí o Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, né? Do ano 14 até o ano 68. Do ano 69 até o ano 96, a gente vai ter a dinastia Flaviana, com o Vespasiano, o Tito e o Domiciano, tá? Do ano 96 ao ano 192, a gente vai ter a dinastia Antonina, com Nerva, Trajano, Adriano, Antônio, Pio, Marco Aurélio e Cômodo. E do ano 193 até o ano 235, a gente vai ter a dinastia Severus, né, com o sétimo Severo, Carácala, Heliogábalo e Alexandre Severo. O período aí da dinastia Antonina ele ficou conhecido como século ou Idade do Ouro, quando houve um grande desenvolvimento da cultura com o estímulo da ciência e da arte, ok? Então a gente vai ter aí dinastias se desenvolvendo e processos de cultura também se desenvolvendo dentro desse momento que nós vamos chamar aí de Pax Romana, né? E aqueles eventos, aqueles sucessores ao Otávio Augusto, tá? No que se refere à expansão territorial, basicamente com o estabelecimento de certa tranquilidade social em Roma, o processo de expansão ele continuou, né, durante o governo aí do Augusto. Ele vai se estender sobre a Europa e vai alcançar aí os rios Reno e Danúbio. Tá? O Trajano, que vai ser um dos sucessores do Augusto, ele alcançou o limite máximo da extensão territorial do Império, chegando a anexar inclusive a Mesopotâmia. Ok? Seguindo, né, nós vamos ter então grandes expansões, né, grandes alterações no território. A gente sabe que não é simples você administrar um território tão grande, né? E aí, como não é tão simples, o que foi feito, né, para tornar aí possível a administração do Império Romano? Esse território, então, ele foi dividido, né? E como que ele foi dividido? Ele foi dividido em províncias. No tempo do Augusto eram 30, no tempo do Trajano eram 46. E essas províncias elas tinham tamanhos que eram muito variados, mas a maior parte delas era de grande extensão, tá? Administrar aí tantos territórios diversos e distantes exigiu aí dos romanos uma organização política e econômica diferente, né, da existente aí na monarquia e na república, tá? A quantidade de pessoas, territórios, produtos e rotas ela se tornava necessária, e claro, essa quantidade de pessoas, essa quantidade de territórios, essa quantidade de produtos e rotas, ela tornava necessário que houvesse aí funcionários do governo romano em distintas partes do império. Além disso, a capital deveria gerenciar tudo isso por meio de uma estrutura que precisava ser, inclusive, hierarquizada e eficiente. O imperador, então, ele nomeava procuradores nessas províncias, e esses procuradores eles eram responsáveis por impor as leis romanas, controlar o comércio e também o pagamento dos impostos. Ainda tinham como objetivo garantir a proteção aí das fronteiras, tá? As legiões romanas, elas ficavam acampadas nos limites de acesso às províncias com o objetivo de conter aí as rebeliões, tá? A política de construções, né, de grandes obras, ela vai se estender aí até as províncias, onde os romanos então eles começavam a estabelecer construções de pontes e aquedutos. A construção das obras fazia parte aí de um processo de romanização, ou seja, basicamente era uma forma de impor a cultura romana entre as províncias do império. Porém, né, durante muitas situações, Roma também acabava assimilando a cultura de determinadas províncias. Esse é um exemplo, por exemplo, um exemplo aí de difusão
de culto à Ísis egípcia em Roma. Então a gente vai ter esse processo de uma religião politeísta, nesse caso aqui, né, um exemplo, por exemplo, citei aqui a difusão do culto a Ísis, que era uma deusa egípcia, o que mostra que a cultura religiosa romana era politeísta, podendo anexar aí outros deuses, né, ao seu repertório, digamos assim. Né? Então, para facilitar a administração, o que se fez basicamente foi dividir aí Roma em várias províncias, tá? Províncias, territórios que também eram de grande extensão, mas eram mais fáceis de serem administrados. O que se refere à economia, nós temos todas as províncias romanas interligadas. Né? E como que elas eram interligadas? Por um vasto conjunto de estradas e também de rotas marítimas fluviais. Os romanos eles aproveitaram inúmeras estruturas que existiam anteriormente, né? A realização e também das suas conquistas. Né? O que significa isso? Muitas estradas ficaram, por exemplo, as estradas persas na região, que iam aí da Palestina até a Mesopotâmia, as ligações que haviam entre o Egito e a região sul do Nilo, né, que fazia uma ligação ali do Egito com o restante do deserto do Saara, ou ainda rotas mediterrânicas, né, que eram estabelecidas aí por gregos e fenícios. Esses são apenas alguns dos exemplos de estruturas que foram mantidas. Né? Por todas essas rotas e províncias, viajantes e comerciantes circulavam, alimentando as feiras, os entrepostos comerciais e, em especial, abastecendo também as principais cidades do Império, como, por exemplo, Alexandria, Constantinopla, Tessalônica, que foram ali grandes províncias, grandes porções de terra de grande importância. Tá? Em geral, a capital ela recebia diversos produtos, né, como tecidos de púrpura, vidros do Egito e da Arábia, especiarias que vinham da Índia, seda que vinha da China, animais selvagens, cavalos e o marfim trazido da África, ouro e vinho da Gália. Também tinham perfumes da Arábia, peles da Bretanha, ouro, prata e peixes da Espanha, entre muitos outros gêneros de produtos que circulavam no Império Romano. Basicamente, na época imperial, Roma chegou a ter aproximadamente 1 milhão de habitantes e um dos comércios mais intensos do mundo. Tá? Muitos dos produtos passavam pela cidade de Ostia, um dos principais locais administrativos. Esse local ele ficava aproximadamente 30 quilômetros de Roma e de lá definia-se o destino da mercadoria. Se fosse o caso, o destino ser a capital do império, aguardava-se até ser permitida a entrada dos comerciantes na cidade. Tá? Uma característica interessante quando a gente fala aqui de economia romana, a riqueza do Império Romano advinha não apenas do comércio, como eu mencionei antes, mas também dos impostos que recebia de todas as províncias. Então as províncias eram obrigadas a pagar imposto ao imperador. Esses impostos, de maneira geral, eles eram pagos em forma de produtos ou também em forma de dinheiro. O dinheiro romano ele era uma moeda oficial usada aí por todo o vasto império. Qual era esse dinheiro? O denário ou denário, como a gente pode chamar. Tá? O denário então ele ganhou diferentes desenhos em suas faces no decorrer do tempo, assim como o seu valor também passa a variar. Né? A gente já estudou, quando se fala aí de estrutura, não só do Império Romano, mas também da República, né, que havia distribuição de trigo entre a camada mais pobre da população e também que ocorria uma intensa circulação de produtos em Roma, né, que chegou a ter 1 milhão de habitantes. Né? Mas como que esses romanos se alimentavam? Basicamente, a alimentação dos romanos ela variou aí no decorrer dos tempos e também variava de acordo com a riqueza dos indivíduos. Tá? No caso do imperador, por exemplo, Heliogábalo, os banquetes realizados no verão tinham de mudar de cor em cada ocasião, ou seja, ele foi o primeiro a realizar exibições maciças de pratarias e também mandar fazer aí salsichas de peixe, de moluscos, ostras, polvo e caranguejo. Seus convidados jantavam iguarias exóticas como pés de camelo, cristas de galinha, pavões vivos e línguas de rouxinóis. Né? Vastas travessas cheias de fígado de tainha, miolos de tordos e de flamingos, cabeças de papagaio, fazões e pavões podiam enriquecer um banquete. Né? Então vocês podem ver que de acordo, né, com
o nível social do indivíduo era a forma com que ele se alimentava, né? Como você viu ali, o imperador Heliogábalo, ele gostava aí de ostentar aí alguns alimentos exóticos, né? Então, quando se fala em Império Romano, a gente sempre lembra dessa questão da expansão, da questão da evolução da infraestrutura, do ponto de vista das construções, da arte, dos espetáculos. E claro, a gente não pode esquecer do processo de desenvolvimento de uma economia, né? E claro, também não podemos esquecer da forma com que esse império se mantinha através de impostos, e também da divisão entre províncias aí para melhor administrar esse grande território, tá? Então, esse é um pouco do que se passou aí durante a formação do Império Romano. Eu espero que tenha ficado claro. Valeu, um abraço.